Professor Bruno é coordenador lá do Supremo Concurso, para quem não conhece, e delegado da Polícia Federal. Delegado, tia, dando aula de civil? Sim! Vocês têm certeza que você é desafio. Vocês me mostrarem um delegado da Polícia Federal que dê aula de civil e, além do mais, tão maravilhosamente, que, aliás, 5 vezes na Twitch Camp, porque se contar aquela vez que nós invadimos a sua aula no Informativos, 5. Quem perdeu essa aula de Informativos não se perdoa até hoje. Tem que ir lá e adquirir. Essa aula de Informativos que tem lá no Supremo, que nós invadimos do professor Bruno, foi simplesmente fantástica. E hoje vocês vão ver quão fantástico vai ser também aqui os direitos reais. Bom, então para a gente não perder mais tempo, boa noite, galera que está assistindo do Brasil inteiro aí. Vamos começar algumas dicas de direitos reais. Bom, primeiro, tia, eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, que é meu aluno já está acostumado. Direito civil é a matéria mais fácil da ciência jurídica. Você pode falar que ela é a maior, mas ela é disparada a mais fácil. Aqui no direito civil não tem essas teses loucas de alemães aí não, como tem no penal, né? Não tem viajação na maionese nenhuma, é beabá. Direito civil é muito fácil. E você tem que ser um aluno bom em direito civil para você ser um aluno bom nos outros ramos do direito. Você tem que estudar 2 matérias, civil e constitucional. Se você estudar bem direito civil e direito constitucional, o seu raciocínio jurídico em todos os ramos, ele vai fluir muito facilmente. Vou começar mostrando como o direito civil é fácil para vocês. A tarefa do professor, na minha humilde opinião, é exatamente mostrar para os alunos o quão é fácil a matéria. Eu acho que professor que quer complicar, mostrar que a matéria dele é mais difícil que as outras, devia estar fazendo outra coisa na vida, menos dando aula. Professor, a tarefa dele é servir de catalisador entre o que fala a doutrina e a jurisprudência e o raciocínio jurídico do aluno. Então é isso que eu vou começar a fazer agora com vocês. Presta bastante atenção, fecha os outros sites aí da internet, desliga a televisão que eu vou começar o bombardeio. Vamos nessa. Direito civil, ele gravita em torno de um conceito básico, que é o conceito de direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É o poder que a norma jurídica concede a qualquer um de nós para nós podermos atuar e com essa atuação vir a satisfazer o interesse próprio. Então quando você pensar em direito subjetivo, você vai falar assim, ó, o ordenamento me dá um poder, o poder de agir. E com essa minha atuação, o que eu vou fazer? Satisfazer um interesse próprio. Então eu atuo de acordo com a minha vontade, buscando satisfação de algum interesse. Esse interesse próprio que eu vou satisfazer, ou ele vai ser um interesse ligado a questões patrimoniais, a interesses patrimoniais, a aspectos patrimoniais, ou a aspectos existenciais. Sempre, quando você manifesta vontade na busca da satisfação de um interesse, você quer satisfazer interesse patrimonial ou interesse existencial, ou em alguns casos, ambos. Vamos dar exemplo. Quando você adquire, por exemplo, ações de uma sociedade anônima, com o intuito de investir, com o intuito de ali aplicar o seu capital, você quer, obviamente, que aquelas ações se valorizem após a compra dessas ações. Quando você manifesta vontade, que interesse você está buscando nesse sentido? Ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, acumular mais patrimônio. Então nós vamos ter um interesse patrimonial aí em jogo. Quando, por exemplo, eu entro com uma ação, como a Carolina Dickmann fez na semana passada, entrou com ações e notificações para impedir que as fotos delas ganhassem ainda mais a internet, fossem divulgadas para um sem número de pessoas na internet. O que o advogado dela fez? Entrou com uma medida restritiva, uma medida protetiva, para impedir a divulgação daquelas fotos, além do estrago que já tinha sido feito. A Carolina Dickmann, naquele episódio, estava buscando satisfazer o quê? Um interesse ligado à sua existência, a proteção do seu direito da personalidade, o seu direito de imagem. Agora, quando você, por exemplo, adquire um apartamento para ali exercer o seu direito fundamental à moradia, que tipo de interesse você está resguardando? Tanto o interesse patrimonial quanto o interesse existencial. Ou seja, para resumir, quando você manifesta vontade, porque o ordenamento assim lhe permite, para buscar satisfazer o interesse próprio, você está exercendo um direito subjetivo. Então, quando você contrata, quando você faz um testamento, quando você faz ali, pratica um ato unilateral, quando você adquire, então, propriedade,
Quando você se casa, quando você adota uma criança, você está sempre no exercício de direitos subjetivos, ok? Então, essa é a premissa básica do direito civil. E os direitos reais vão ser aquela categoria que tradicionalmente é colocada pela doutrina civilista como aquela esfera de poder que o ordenamento lhe dá para a satisfação típica desses interesses patrimoniais. Então, quando você pensar no exercício de um direito subjetivo real, você vai pensar em um sujeito manifestando vontade, classicamente no sentido de buscar a satisfação de um interesse patrimonial. É certo que hoje o direito de propriedade ele já possui uma leitura existencial, e disso a gente já falou dessa apresentação. Bom, então quando a gente adentra nos direitos reais, a gente sabe que para diferenciar os direitos reais de outras categorias de direitos subjetivos, nós vamos ter as características que vão separá-lo dessas demais categorias. Quais são aquelas características clássicas que os autores apontam para os direitos reais? Vamos lembrar? Absolutismo. O direito real é um direito subjetivo de caráter absoluto. O que significa isso? Que o titular pode fazer o que quiser com a titularidade dele? Negativo. Significa dizer que toda a coletividade, toda a sociedade deverá se abster da prática de atos que possam, de alguma forma, a lesar, a perturbar, a atrapalhar o exercício da titularidade por aquele sujeito do direito real. Então, pessoal, preste atenção. Primeira característica básica para quem está anotando: absolutismo. O absolutismo dos direitos reais. A oponibilidade erga omnes desse tipo de direito. Então, se eu, Bruno, sou titular aqui do meu imóvel, o que acontece? A coletividade como um todo sabe que deverá se abster da prática de atos que possam, de alguma forma, a lesar esse meu direito. E aí vem a pergunta: e se alguém invade a minha propriedade e aqui permanece? Ele lesou o meu direito subjetivo de propriedade. Se ele lesou o meu direito subjetivo de propriedade, o que vai nascer para mim? Lembrem-se, lesão de direito subjetivo faz nascer pretensão. Então eu vou ter a pretensão de reivindicar aquele imóvel contra aquele sujeito que o invadiu indevidamente. Então lembrem-se, absolutismo, oponibilidade erga omnes dos direitos reais. Se alguém viola esse dever genérico, esse dever a todos imposto, o que vai acontecer? Nasce para o titular do direito real uma pretensão. Violou o direito subjetivo, nasce pretensão. E a pretensão, nesse caso, vai ser a pretensão de reaver aquele bem. Reaver a atuação imediata, a posse daquele bem. Então, a primeira característica é o absolutismo dos direitos reais. Segunda característica decorrente desta primeira, o direito de sequela. Quem é titular do direito real tem uma marca na sua vida. Qual é essa marca? A sequela. O ius persequendi. O que significa isso? Significa que o titular do direito real ele poderá buscar a coisa e retirá-la das mãos de quem quer que injustamente a possua ou a detenha, em que momento for. Uma pretensão que, a princípio, ao menos pelo STJ, seria uma pretensão imprescritível, uma pretensão perpétua, em que pesa algumas críticas doutrinárias. Mas esse é o posicionamento até hoje do STJ. Então, o titular do direito real poderá buscar a coisa e retirá-la das mãos de quem quer que injustamente a possua ou injustamente a detenha. Esse é o atributo da sequela. Vamos um rápido exemplo. Você pega um empréstimo no banco e, em garantia àquele empréstimo, você fornece um lote vago que você tem. Você pode vender o lote, mesmo ele estando hipotecado ao banco? Sim, perfeitamente possível a alienação daquele bem, mesmo estando hipotecado. Mas, você sabe que se você vender, quem comprou ou vai ter que quitar a dívida junto ao banco, ou você, alienante, vai ter que quitar. Por quê? Se não houver a quitação daquela dívida hipotecária junto ao banco, o banco irá ingressar com uma ação de execução e irá buscar aquele lote independentemente de quem seja o seu titular. Por quê? Porque o banco, como titular da hipoteca, é titular de um direito real, e quem é titular de direito real tem para si o atributo da sequela. Então, primeiras características, absolutismo dos direitos reais. Segunda característica, o atributo da sequela, permitindo ao titular buscar o bem que se encontra injustamente na mão de quem quer que seja, nas mãos de quem quer que seja. Perfeito? Terceira característica, sempre lembrada pela doutrina quanto aos direitos reais,
Os direitos reais não podem ser criados pelos particulares. Só a lei cria direitos reais. Como é que se chama isso? Taxatividade ou, para alguns, tipicidade dos direitos reais. Repetindo, tipicidade ou taxatividade. Só a lei cria direitos reais. Então eu vou ter um rol de direitos reais no artigo 1225 do Código Civil. Lá vai se falar assim, são direitos reais. 1225, abre aí seu código. Vamos lá, para essa Twitchcam ficar mais interativa. Abra seu código que eu estou esperando. 1225 do Código Civil. São direitos reais. Vamos acompanhar comigo rapidinho? 1. Propriedade. 2. Superfície. 3. Usufruto. 4. Servidão. 5. Uso. 6. Habitação. 7. Direitos do promitente e comprador. 8. Penhor. 9. Hipoteca. 10. Anticrese. 11. Concessão de uso especial para fins de moradia. E 12. Concessão de direito real de uso. Então nós temos 12 direitos reais, 12 institutos que se qualificam como um direito real aqui no Brasil, ok? Então, se eu e qualquer um de vocês quisermos a partir de amanhã criar um novo direito real, nós não poderemos fazer isso. A lei veda isso ao particular. O que eu posso fazer é regulamentar, de acordo com os meus interesses próprios, os direitos reais previstos na lei, previstos na nossa legislação civil. Olha que caso interessante que está acontecendo na França ultimamente. Os terrenos em Paris estão muito valorizados, por óbvio. A tia que adora Paris, o sonho dela é morar em Paris, ela já falou isso comigo. Então os terrenos em Paris estão super valorizados. E a população da França é uma população que está cada vez mais envelhecendo. Uma população idosa, na verdade. O índice de idosos, este índice que cresce. Envelhecendo todo mundo está, é óbvio. Mas os índices da população idosa são cada vez maiores. E o que os especuladores imobiliários começaram a perceber na França? Que em vários locais valiosíssimos, quem ali residia eram pessoas idosas, que não tinham muitos anos de vida ali para frente. O que eles começaram a fazer? Olha que interessante. Regulamentando um direito real de acordo com seus interesses. Eles procuraram esses velhinhos lá em Paris e começaram a oferecer para eles a compra do imóvel. Aí o que o velhinho falava? Estou fora, não vou vender o meu imóvel de jeito nenhum. Não vou vender meu imóvel, eu tenho que ter minha casa própria, eu quero ficar aqui até a data da minha morte. Aí o que o especulador começou a fazer? Ele começou a oferecer o seguinte: o imóvel do velhinho valia 1 milhão de euros. O especulador chegava e oferecia para o velhinho 600 mil euros na mão. E dava para aquele velhinho, com aquela compra, o usufruto vitalício daquele bem. Olha que interessante. O especulador passava a ser o nu proprietário, e o velhinho, que nunca perderia sua casa própria, ficaria ali como usufrutuário vitalício. Você conjuga para o velhinho um interesse patrimonial, que é a grana que ele vai ganhar, 600 mil euros, e o interesse existencial de permanecer ali na coisa, até o fim da sua vida, em caráter vitalício. Ou seja, quando o velho morresse, o proprietário, o especulador, teria aquele imóvel para si, já que o usufruto é um direito real intransmissível. Então, olha que interessante, gente. O que as partes, nesse exemplo que eu dei da França, estão fazendo hoje em dia lá? Elas estão regulamentando seus interesses próprios, sejam eles patrimoniais ou existenciais. Elas estão regulamentando esses interesses de acordo com os limites impostos pelo ordenamento jurídico para a realização de um direito real, que é o direito real de gozo ou fruição, o direito real de usufruto. Então, elas pegaram as normas sobre o usufruto e regulamentaram essas normas de acordo com os seus interesses próprios, sejam eles patrimoniais ou existenciais. O que eu quero mostrar com isso, gente? Que os direitos reais não podem ser criados pelas partes, mas eles podem ser regulamentados pelas partes de acordo com os seus interesses privados, sejam eles patrimoniais ou existenciais. Tá joia? Então, esse artigo 1225 é o artigo-chave para você entender os direitos reais a partir ali da verificação de quais são os institutos que são considerados hoje no Brasil direitos reais.
Bom, tia, então analisando esse rol do 1225, vamos pautar algumas dicas aqui para o pessoal que eu acho interessante para os próximos concursos que a gente vai ter, porque senão fica uma aula chata, já são 10h20 da noite, o pessoal está cansado, teve um dia cansativo de trabalho, então até para a gente otimizar o tempo da galera, fizemos essa pequena introdução, mostramos para vocês onde se situa no direito civil os direitos reais, e agora eu vou pensando algum desses institutos para a gente dar algumas dicas.